Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para estudarmos a unidade 19 da apostila 3, certo? E a gente vai dar continuidade nos nossos estudos, beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato, mandar mensagem, certo? Então, esses conteúdos daqui para frente, acredito que são conteúdos um pouquinho mais complicados, então não tem problema de vocês mandarem mensagem, ok? Então, vamos lá. Continuamos no assunto de equilíbrio químico. Então, a partir de agora, a gente vai ver uma parte mais quantitativa, uma parte mais de continha mesmo, certo? Bom, essa é a parte quantitativa do equilíbrio químico, que é o que eu falei, né? Então, aqui a gente vai ver continhas, que é basicamente isso, quantitativo, que a gente vai ver o quanto, né? Então, através dos números. Como que a gente vai começar a ver números sobre o equilíbrio químico? É para isso que a gente tem a constante de equilíbrio. Para quantificar o equilíbrio químico, através da constante de equilíbrio. Da onde que a gente vai partir? Da reação reversível, certo? Então, lembrando que a reação que consegue entrar em equilíbrio químico é a reação reversível. E o que é uma reação reversível? Que foi que a gente viu na aula anterior e a gente bateu na tecla sobre isso, falou bastante. Vocês lembram? Espero que vocês lembrem. Mas a reação reversível, o que é? É uma reação que ela se processa tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, a gente tem reagentes se transformando em produtos, que é essa reação direta, e produtos tornando a ser reagentes na reação inversa. Bom, tanto a reação inversa quanto a direta tem uma velocidade, certo? Que a gente pode chamar de V1 para reação direta e V2 para reação V1 para reação direta e V2 para reação inversa, certo? Bom, então para a gente conseguir fazer alguma análise matemática, alguma comparação matemática, para amarrar isso, né, através de símbolos e fórmulas, a gente vai usar os conceitos de cinética química, que foi que a gente viu lá na unidade 14. Na unidade anterior, inclusive, né? Anterior, porque esse é 16. Bom, a lei lá de Guden, alguma coisa, que eu não lembro muito bem o nome deles, mas se vocês olharem na apostila, tem o nome dele, que eu acho um nome difícil de se pronunciar. Mas enfim, essa lei diz que a velocidade da reação elementar ela é igual o produto é igual diretamente proporcional, né? Ou seja, igual ao produto da reação dos reagentes quando estão elevados a expoentes, que são os seus coeficientes nas reações, certo? Então, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer aqui? Se vocês lembrarem bem, como a gente viu lá na unidade anterior, que existe uma equação que a gente usa para a velocidade, que é essa daqui mesmo. E essa equação está de acordo com a lei que eu acabei de enunciar para vocês. Então, V1, que é a velocidade direta, ela é proporcional, diretamente proporcional ao produto do reagente A elevado a seu coeficiente estequiométrico vezes reagente B elevado a seu coeficiente estequiométrico. E tudo isso também é multiplicado pela constante de velocidade. Se vocês quiserem averiguar que é isso mesmo, é só vocês irem na unidade anterior que vocês conseguem ver essa lei de novo, caso vocês tenham dúvida. Então, essa é a lei de velocidade que a gente pode escrever para essa reação aqui, certo? E a lei de velocidade, né, então, que a gente consegue fazer para inversa, para reação inversa, é da mesma maneira que a outra, só que aqui a gente vai usar a concentração do produto C
sobre o coeficiente estequiométrico, acompanhar ele na equação química, vezes a concentração de D, o produto D, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, acompanhar ele na equação química, isso multiplicado pela constante de velocidade, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Isso daqui é matemática, tá? Então, o que a gente está vendo agora é pura matemática, certo? Isso daqui, na realidade, vocês não vão usar tanto assim quando a gente tiver um exercício de constante de equilíbrio. Vocês não vão precisar partir daqui para chegar aqui. Vocês vão usar, provavelmente, só isso daqui. Mas é importante saber de onde que está saindo isso, né? De onde que veio. Por que é essa fórmula, né? Por que essa fórmula é desse jeito? Então, é isso que eu estou explicando para vocês. A gente parte de equações de velocidade, certo? Da lei da velocidade, que diz que a velocidade é diretamente proporcional ao produto dos reagentes sobre os seus coeficientes, elevado aos seus coeficientes, certo? E também que é multiplicado pela constante de velocidade. Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Bom, o que a gente vai fazer agora? Se no equilíbrio químico, que é o que está em discussão desde a unidade 15, a velocidade 1 é igual à velocidade 2, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, a gente também pode dizer que é verdadeiro escrever que isso daqui é igual a esse termo aqui. Se V1 é igual a esse termo e V2 é igual a esse termo, e V1 e V2 são iguais, então significa que esse termo é igual a esse termo também. Então, a gente pode colocar eles em uma igualdade. Isso é matemática, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o que é constante de um lado e o que é a concentração do outro, certo? Então, a gente vai ter que K1 sobre K2, que aqui são as constantes de velocidade, que é igual a C, a concentração de C, e tudo isso daqui é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes, certo? E aí, a equação, a fórmula final é essa daqui. A gente pode representar dessa maneira ou dessa maneira aqui, certo? Que os produtos sempre estão no numerador e os reagentes estão sempre no denominador, certo? E esse daqui é a constante de equilíbrio. K é constante de equilíbrio, certo? A gente também pode representar como KC também, tem lugares que representam assim. Então, isso daqui é só para mostrar como a gente chegou aqui, porque geralmente a equação que a gente vai usar é essa daqui, não vai ficar fazendo a coisa de velocidade, aí passa de um lado, passa do outro, tudo mais. Vai ser essa daqui que a gente vai usar. Então, é legal vocês saberem essa, certo? Ou essa daqui também, beleza? Bom, agora a gente vai ver uma relação de constante de equilíbrio com quantidade de produtos e reagentes. Então, quando eu fizer aquela continha, então a gente tem uma razão, né, entre os produtos e os reagentes. Então, a constante K é uma razão entre P e R. E o resultado dessa razão D maior que 1, menor que 1, né? Vamos começar por esse aqui. Se K, depois que fizer toda a continha lá com as concentrações dos reagentes e produtos, e D é menor que 1, então quando a boquinha está virada para cá, significa que 1 é maior que K. Então K é menor que 1, certo? A concentração dos produtos é maior que a dos reagentes, certo? Então, ó, quando o meu K for menor que 1, opa, desenhei a boca do jacaré pro lado errado. Quando o meu K for menor que 1, então a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. Então, P, concentração de P, maior que a concentração de R, certo? Isso quando K menor que 1, certo? Bom, então vamos lá. Ó.
Agora vamos fazer pro outro, ó. Aqui, Kc igual a 1. Então, quando o meu K for igual a 1, então a gente tem K sendo uma razão entre P e R, certo? Isso mesmo. Quando essa divisão aqui for igual a 1, a concentração dos reagentes e dos produtos são iguais. Então, P igual a R, certo? Então, é isso que significa. E a última é assim. Quando K maior que 1, então a gente tem K sendo a razão entre P e R. Olha que repetitiva essa professora, mas é sempre importante falar bastante. Maior que 1, a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, vai ser R maior que P. Então, a concentração... Vou pegar a seta aqui. Então, a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos, certo? Então, quando K menor que 1, eu vou ter mais produto do que reagente. Quando K for igual a 1, tanto a concentração dos reagentes e dos produtos vão ser iguais. Quando K maior que 1, eu vou ter mais reagente que produto, certo? Então, nessa proposição aqui de K menor que 1, a reação ainda não atingiu o equilíbrio, certo? Então, ó, K menor que 1, a reação ainda não atingiu o equilíbrio químico. A reação está deslocada no sentido da formação dos produtos, isso é, o equilíbrio tende à direita, certo? Então, como eu tenho mais produtos, significa que eu tenho mais reagentes sendo transformados em produtos. Então, o que está sendo favorecido? A reação direta. Então, eu estou transformando os meus reagentes em produtos. E é isso que acontece na reação direta, essa transformação de reagentes para produtos, certo? É isso que significa estar falando que está deslocando e que tende à direita. Aqui em K igual a 1, a reação está em equilíbrio. Ó, na prática, são raros casos que isso ocorre. Então, é mais difícil esse daqui. Mas quando K igual a 1, a reação vai estar em equilíbrio químico, beleza? E aqui, quando K maior que 1, a reação ainda não atingiu o equilíbrio químico, certo? A reação está deslocada no sentido da formação dos reagentes, isto é, o equilíbrio tende à esquerda. O que isso significa? Se eu tenho mais reagentes que produtos, significa que eu não estou transformando os meus reagentes em produtos, certo? Já que eu tenho mais reagentes. Então, o sentido inverso está sendo favorecido, porque eu tenho mais reagentes do que produtos. Então, está tendendo à esquerda o meu equilíbrio. Enquanto quando eu tenho mais produtos do que reagente, está tendendo à direita. Faz sentido isso para vocês? Espero que faça sentido, né? Que fique claro. Aqui são afirmações bem sintetizadas, bem diretas, para ficar claro para vocês, certo? Então, eu vou repetir de novo para a gente fixar isso mesmo. Ó. Então, quando K for menor que 1, então, ó, quando a boquinha do jacaré ou do peixe, não sei como vocês chamam, estiver virada para o 1, ou seja, sempre quando essa boquinha estiver virada para um número, significa que esse número é maior que o outro, né? Então, se 1 é maior que K, então K é menor que 1, certo? Então, K menor que 1, eu vou ter mais produto do que reagentes. Quando eu tiver K igual a 1, né? Isso todo mundo conhece, o sinal de igual. A concentração vai ser igual e a gente vai estar no equilíbrio químico, certo? Quando K e a minha boquinha estiver virada para o K, significa que K é maior que 1. Então, eu vou ter mais reagentes
do que produtos. E o meu equilíbrio vai estar para a esquerda. Aqui vai estar em equilíbrio. Tô fazendo assim que significa que a seta não tá indo para lugar nenhum. E aqui vai estar indo para a direita. Certo? Então, eu acho que seria legal vocês fazerem esse esqueminha, ó. K maior que 1, K menor que 1, setinha para direita. K igual a 1, a seta vai para lugar nenhum. Ou vocês podem fazer mesmo assim, ó. Assim. Calma aí, deixa eu apagar para ficar mais certo. Que a gente faz que tá indo tanto para direita quanto para esquerda. Indo para cá e vindo para cá. Certo? E quando K maior que 1, tá vindo para a esquerda. A setinha tende para a esquerda, certo? Bom, eu quis também já começar com esse exercício aqui, porque ele vai ser muito útil para explicar um negócio para vocês que é bem importante mesmo, de verdade. Porque se a gente não se atentar a esse mínimo detalhe, a gente pode errar um exercício inteiro só para não olhar uma coisa. O que é essa coisa que a gente tem que observar antes de fazer a expressão de Cassé, que é o que esse exercício quer. Então, é o exercício 1 da apostila e ele vai falar: escreva a expressão de Cassé para os seguintes equilíbrios químicos. Então, ó, como que é a expressão de Cassé? É KC igual ao produto elevado a seu coeficiente estequiométrico sobre R elevado a seu coeficiente estequiométrico. Beleza? Então, essa expressão a gente viu no primeiro slide. Mas algo que eu não falei e eu guardei para falar nesse exercício especificamente é que esses parentezinhos que acompanham a substância são muito importantes. Por quê? Quando a gente tiver um S aqui, significa que a minha substância está no estado sólido, certo? Então, ó, numa equação química, a gente tem esses índices aqui acompanhando para dizer se a minha substância está no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Quando for S, é sólido. E toda vez que eu tiver uma substância no estado sólido, eu não conto na hora de colocar na expressão de Cassé. Então, eu não vou contar. Toda substância que tiver com S subscrito nela, eu não vou considerar ela no equilíbrio químico, na expressão de equilíbrio químico, tá certo? O gasoso, o líquido e o aquoso eu considero, mas o sólido eu não considero, tá? Então, isso é muito importante, porque se a gente vai lá e considera ele, esquece que o sólido não é considerado, a expressão de equilíbrio vai estar errada. Quando eu colocar os valores, eu vou estar considerando alguém que não precisa ser considerado e o valor da constante de equilíbrio vai dar errado. Vai dar o valor errado, certo? Então, vamos montar a expressão de Cassé para A, para B e para C. Vamos começar. Então, eu já até falei isso para vocês, a gente já sabe que o carbonato de cálcio não entra na expressão da constante de equilíbrio, porque está no estado sólido. Muito menos o óxido de cálcio, porque ele também está no estado sólido. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ser, no final das contas, o único que a gente vai considerar na expressão de Kc vai ser o gás carbônico que está no estado gasoso, certo? Então, vai ficar Kc é igual colchete C2 fecha colchete, certo? Então, ó, o produto eu só vou considerar o gás carbônico, que está no estado gasoso, porque o óxido de cálcio está no estado sólido, então eu não considero ele, certo? Ele aqui está no denominador. Eu poderia colocar aqui 1 embaixo, mas um número dividido por 1 é ele mesmo, então não precisa. Então, só vai ficar Kc igual a CO2 colchete, certo? O próximo, B, ó. A amônia está no estado gasoso, o ácido clorídrico está no estado gasoso, mas o cloreto de amônio está no sólido. Então, a gente não vai considerar ele, certo? Ó, mas tem uma questão.
Eu não posso esquecer que o reagente ele está embaixo. O reagente está embaixo na expressão, né? Nessa razão aqui. Então, aqui em cima eu coloco como se fosse um 1. Eu represento como 1. Já que eu não vou considerar o produto, o único produto que eu tenho. Então, eu vou colocar um 1 aqui em cima. Então, quando tiver só um produto e esse produto for sólido, no numerador eu vou escrever 1. Tá? Então, vai ficar 1 sobre. Aí, como o reagente eles estão no estado que é considerado na expressão de Kc, eu vou escrever eles aqui normalmente. Lembrando que em todos eu tenho que ver qual que é o coeficiente deles para não esquecer. Então, ó, na amônia e no ácido clorídrico, o coeficiente é 1 estequiométrico. Então, eu não preciso representar. HCl, tá? Então, vai ficar dessa maneira esse Kc. E por último, e não menos importante, a gente tem esse daqui agora, ó. Então, ó, a gente tem o cloreto de chumbo, ele está no estado sólido, então a gente não vai considerar ele na expressão de Kc. A gente vai considerar o íon chumbo e o íon cloreto, certo? Porque eles estão na fase aquosa. Como que vai ficar, então, a nossa expressão? Vai ficar Kc igual. Ó, o produto fica em cima. E a única parte que a gente vai considerar são os produtos, certo? Então, vai ser que nem aqui, certo? Ó, eu só vou colocar os produtos na expressão de Kc. Então, vai ser que nem aqui. Poderia colocar 1, mas o 1 fica meio que subentendido, então não precisa colocar. Então, vai ficar colchete Pb 2+, Cl menos. Ó, o coeficiente que está acompanhando o íon cloreto é o 2, então eu tenho que levar esse colchete a 2. Lembrando, ó, que esse 2 aqui só está elevando esse colchete aqui, tá? Então, não está elevando tudo, é só o íon cloreto que está sendo elevado a 2. O íon chumbo está sendo elevado a 1, só que 1 a gente não precisa representar, fica subentendido, tá beleza? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós formos resolver esse negócio de escrever a expressão de Kc ou qualquer conta que a gente precisar colocar na expressão de Kc da constante de equilíbrio. Primeira coisa que a gente observa é que em fase eles estão, em que estado eles estão. Se estiver no estado sólido, a gente não vai colocar na expressão de constante de equilíbrio. A gente só vai colocar se estiver no estado gasoso, no estado aquoso, líquido. O sólido a gente descarta. Então, ó, a primeira coisa que a gente olha é o estado da minha substância. Estado físico da minha substância. Depois a gente olha qual que é o coeficiente que está acompanhando ela, para a gente não esquecer. E por fim, a gente coloca todas essas informações na expressão de Kc, beleza? E lembrando também, quando o produto só tiver um produto, ou todos os produtos que forem sólidos, a gente coloca um no numerador, tá? E aí a gente escreve o reagente normalmente, tá certo? Vamos pro próximo exercício. O 2. Dada a reação x2 mais 3y2, 2xy3. Verifique-se no equilíbrio a 1000 graus Celsius que as concentrações em mol/litro são 0,20, x2 é igual a 0,5, y2 é igual a 0,20, quer dizer, 0,20 e xy3 é igual a 0,60. O valor da constante de equilíbrio da reação química é D. Então, o que a gente vai usar aqui para resolver esse exercício? A fórmula da constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio. Que, inclusive, a gente já treinou em como inserir os dados nela na questão anterior, tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar primeiro, ó x2, vamos colocar a equação aqui para ficar mais fácil de ver. Então, x2 mais
3y2, uma reação reversível, né? Então, as duas setas, direta e inversa, 2x, y3, certo? Esse y aqui é maiúsculo, tá? Então, é isso daí. Ah, não, calma aí. Esse 3 tá aqui embaixo. Beleza, aqui. Então, 3 aqui. Correto? Ó. Aqui são os reagentes. E aqui são os produtos. Então, a gente só tem o produto, na verdade. Inclusive, isso daqui é uma reação de síntese, né? A gente tinha 2 reagentes aqui e agora a gente só tem o produto. Então, uma reação de síntese. Beleza? Então, ó, como que a gente representa a expressão da constante de equilíbrio? Kc é igual ao produto elevado ao seu coeficiente sobre o reagente elevado ao seu coeficiente. Tá certo? Então, vamos substituir agora, ó. Substituindo, ó. Então, K é igual. Quem que tá no produto? 2xy3, né? O 2 é apenas o coeficiente, e esse a gente vai elevar no colchete. E o xy3 é a substância. Então, vamos escrever ela aqui, ó. Então, vai ser x colchete, né? X, y3, ó, elevado ao coeficiente dele. Qual que é o coeficiente da substância? 2, certo? Então, a gente vai elevar a 2. Isso mesmo, ó. Elevamos a 2. Aí, aqui, sobre, né? Então, a gente vai dividir pelos reagentes. Então, o reagente a gente tem o x2 e o x e o y2, tá? Então, ó, colchete x2 vezes colchete y2 elevado, ó, qual é o coeficiente estequiométrico que acompanha o y2? O 3, não é? Então, a gente vai elevar o colchete a 3. Sempre lembrando que esse elevado só tá fazendo aqui, ó. Ele só vai ter a potência aqui. Aqui é 1 e aqui é 2, certo? Porque a concentração das minhas substâncias vão ser elevadas pelo coeficiente estequiométrico delas. Então, ó, o x2 tem coeficiente estequiométrico 1. Então, aqui não omite o 1, porque o número elevado a 1 é ele mesmo. No 3, ó, a gente coloca ele aqui elevando o y2. E no produto, o coeficiente do xy3 é 2, então a gente coloca aqui elevando. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é substituir pelos valores que eles nos deram. Então, são esses daqui, ó. Então, vai ficar Kc igual. Qual que é a concentração de xy3? Ó, 60. 0,60. Então, vai ficar colchete 0,60 elevado ao quadrado. A gente não pode esquecer desse quadrado aqui. Dividido. Qual que é a concentração de x2? 0,20. Então, vai ficar colchete 0,20. Fecha colchete, multiplica, ó, por y2. Qual a concentração de y2? 0,20. Então, 0,20. Nesse caso, ó, não pode esquecer do coeficiente que está elevando. Então, elevado a 3. Certo? Então, o que a gente faz agora? Só resolver a matemática. A partir de agora é a matemática. Então, esse 0,60 a gente vai elevar ao quadrado. Aqui, o 0,20 a gente eleva a 3. E depois que a gente elevar a 3, a gente multiplica por 0,20. Que no final das contas é um 0,20 ao quadrado, né? A quarta, quer dizer. Então, vamos fazer essa continha. Ou se a gente fizer 0,60 elevado ao quadrado, vai dar 0,30.
36. Aí, dividido por 0,20. Aí, 0,20 ao cubo vai dar 0,008. A gente finalizando isso, a gente vai descobrir que aqui vai dar 225. Ou seja, a alternativa correta é a B, certo? 225, beleza? Bom, agora vamos para o último exercício. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar essa reação reversível e depois dizer como que ela estaria na equação, na expressão de Kc, beleza? Como a gente fez lá no primeiro exercício, tá certo? Então, olha só, a gente aqui tem o HI nos reagentes, o H2 e o I2 nos produtos, certo? Qual é a configuração da expressão de Kc? É Kc igual a os produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pelos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, correto? Então, vamos observar aqui das alternativas qual que se encaixa na expressão de Kc, beleza? Então, vamos ver lá, ó, Kc, em cima tem que estar os produtos e o coeficiente que acompanha cada produto aqui da reação, da equação química. Então, ó, o H e o I, ó, o H e o I estão no produto. Sobre, então, dividido pelo reagente. O reagente é esse. Então, ó, HI elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que, ó, como a gente pode ver, é 2. Então, ele vai ser elevado a 2. Aqui nesses dois, ó, o coeficiente estequiométrico é 1, elevado a 1, então nem precisa colocar aqui na expressão. Então, a A está correta. Então, as outras não estão corretas porque elas vão alterar algum termo na expressão. Então, aqui, por exemplo, ele não colocou o elevado aqui, ó. Então, essa aqui pode até confundir, né? Mas, gente, sempre prestem atenção no coeficiente estequiométrico que acompanha a substância. Então, se tiver um coeficiente diferente de 1, então a gente vai ter que colocar elevado na expressão de Kc, tá certo? Então, aqui não tinha. Aqui eles colocaram um coeficiente certo, mas colocaram reagente no lugar do produto, certo? E colocaram os produtos no lugar do reagente e colocaram ainda o coeficiente estequiométrico, que nem é o deles, né? Enfim, então eles acabaram trocando as coisas aqui, colocaram as coisas erradas para confundir, certo? Mas se vocês lembrarem dessa formulazinha, dessa expressão, não tem erro, tá certo? Vai ser facinho de fazer, beleza? Então é isso, gente. Um beijo no coração, bons estudos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima aula.